Olá, esclarecimentos de como estudar e algumas dicas de podcasts. Recentemente eu fiz um vídeo chamado Como Estudar Parte 3 e nele houveram alguns comentários bem interessantes que eu estou fazendo esse vídeo para responder. O primeiro é, no começo do vídeo eu falei que se você está na faculdade, começa um estágio em uma área que você vai aprender sobre o que você trabalha. Se você trabalha depois de formado também numa área específica, você vai aprender aquilo que você trabalha. E um engenheiro falou, eu acho que não, porque eu conheço um engenheiro que trabalha mais de 10 anos só com projeto estrutural, e se você chegar no escritório dele, desligar o computador, dar um papel e caneta para ele e fala, calcula as reações de uma viga biapoiada, ele não vai saber. E entra a questão, se você começar a trabalhar numa área, você vai aprender o que você faz naquela área, mas você vai aprender o que você faz. Não necessariamente, se você fizer de qualquer jeito, você vai aprender o que deveria ser feito naquela área e não necessariamente você vai aprender a maneira correta de se trabalhar, ok? Então, se um engenheiro, estou falando aqui na parte estrutural, mas poderia ser qualquer coisa, se quando ele faz um projeto estrutural, tudo que ele faz é lançar um arquitetônico no software, ou seja, lançar arquitetônico eu digo, é lançar uma coisa para ficar bonita no software para ele olhar um 3D e mostrar para o cliente. Clica em dimensionar, aí acontece alguma coisa mágica e aparece um detalhamento no computador e ele manda esse detalhamento mágico que apareceu para o cliente. Realmente, ele não é um engenheiro de estruturas, ele não está projetando estruturas, não. Ele está só mentindo para o cliente que ele projeta estruturas. Na verdade, o que ele faz é o serviço dele, a profissão dele é operador de software. Tá? Ele tem o mesmo conhecimento que ele teria se ele tivesse feito um técnico em Eberic, uma coisa assim. Então, um curso técnico em Eberic, uma coisa assim, é basicamente o mesmo estilo. Não que o Eberic seja ruim, mas só uma questão. Então, se você, tudo que você faz no dimensionamento é lançar no software, você se tornou um operador de software. Essa é a sua função no trabalho, ok? Se você realmente quer trabalhar como engenheiro de estruturas, entender as estruturas, você vai precisar saber verificar um dimensionamento, saber dimensionar manualmente e assim por diante, ok? Para saber dimensionar adequadamente, ok? Então, não é porque você trabalha numa área, se você trabalhar totalmente errado, você vai aprender a fazer totalmente errado, não adianta, ok? É por isso que eu falo, faça uma análise do que o software está te dando, confere os resultados e quando é uma obra muito simples, inclusive esse é um dos motivos que eu tenho tantas planilhas, vamos fazer as planilhas e tudo mais, se for uma obra de baixa complexidade, dimensiona por planilhas, dimensiona pelo FTools, dimensiona de uma maneira mais simples, onde você vai fazer a análise e deixar um mínimo para o software. Mas por que esse software faz tudo? Porque você tem que saber fazer sim o software, porque se você se limitar a fazer só com o software, você só vai saber, só vai aprender e só vai entender lançar no software. Não é suficiente, ok? Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão foi, eu falei, se você está indo para a obra, está voltando para a obra, está indo para o escritório, está voltando para o escritório, está fazendo outra coisa, está respondendo e-mail, está verificando coisas assim, secundária, está imprimindo projeto e coisas que não exigem sua concentração, houve alguma coisa útil enquanto isso? E aí entra a questão. Muitos falam, eu vou ouvir um podcastzinho sobre notícia, eu ouvi coisinha genérica. Não, tá? Se você quer estudar e agregar alguma coisa na sua vida, você tem que separar o que você está aprendendo, que é útil para a sua vida, e que você está aprendendo para ocupar espaço no seu cérebro, ok? Por que eu falo isso? Porque até recomendou um podcastzinho e eu conferi, a maioria das coisas não tinha nada a ver com engenharia, não tinha nada a ver com alguma coisa que vai agregar. Qual que é a regra que a gente vai seguir? A primeira regra é, daqui a meio ano isso vai ser útil para a sua vida? E a segunda regra é, isso vai modificar algo na sua vida? Vai permitir você fazer alguma coisa diferente? Vai te dar algum conhecimento específico? E a maioria dos casos tem muita coisa aí que é só tomar conhecimento fingindo que é ensinar, tá? Então, vamos dar um exemplo. E esse exemplo pode ser pontual agora, mas é de propósito, tá? Atualmente, abril de 2020, está acontecendo uma gripe forte chamada coronavírus.
E essa gripe, tem muita gente que está gastando horas por dia para saber quantas pessoas morreram nos Estados Unidos, quantas pessoas morreram na Itália. Ficam assistindo notícia, ficam conversando, ficam pensando, ficam conversando tudo mais. E não adianta de nada, porque elas não são médicas, elas não conseguem fazer aprovar uma lei para reduzir a imigração de um país que está contaminado, não conseguem fazer nada disso. Mas elas ficam discutindo. Para quê? Só para discutir, ok? Mesma coisa, eu vou estudar política para discutir no Facebook. Mesma coisa, não vai adiantar de nada para sua vida. Se você quer gastar tempo nisso, beleza, mas você tem que entender. Você quer gastar tempo nisso, tá? Você quer, eu quero ficar vendo notícia daqui a 3 meses, a maioria delas não vai importar para nada. Então, se você quer fazer isso, entenda, isso é entretenimento, isso não é conhecimento, ok? É conhecimento, é alguma coisa que você consegue aplicar, que vai modificar a sua vida, que vai melhorar a sua vida, ok? Até porque inteligência em si é aplicar o conhecimento que você tem, tá? Pegar um conhecimento que você nunca vai conseguir aplicar é pegar um conhecimento que nunca vai combinar com a sua inteligência, entendido? Tá? Além disso, então, vamos dar um exemplo. O que seria, então, na prática, um podcast para ouvir, alguma coisa para ouvir enquanto você faz uma viagem, enquanto você vai para a obra e tudo mais? Um exemplo são as palestras do AISC. O AISC é o Instituto Americano de Estruturas Metálicas, de construção metálica no caso, mas ele vai ter palestras sobre estruturas, ele vai ter palestras para a gente entender sobre estruturas. Se você trabalha dentro da construção civil, isso aqui vai ser interessante, isso aqui vai te agregar uma coisa. Além disso, se você estiver ouvindo em inglês, você vai aprender um pouco de inglês também e vai te manter aquele conhecimento de falar inglês. Ok? Então esse é um exemplo claro. Claro, você pode usar, por exemplo, o ACI ao invés do ASC, ok? Então pegar o ACI, Concrete aqui, peraí, Concrete, tá? Mas o ACI, o American Concrete Institute, o Instituto Americano de Concreto, também é um lugar que você pode ouvir uma palestra e entender alguma coisa. Você pode pegar o Instituto de Engenharia aqui, Instituto de Engenharia, tá? Em português, para quem tem vergonha e acha que não tem capacidade de aprender inglês, tem o Instituto de Engenharia, tem várias palestras também no Instituto de Engenharia em português, palestras interessantes, palestras onde você pode aprender alguma coisa que vai ser útil na profissão de engenheiro, ok? Então esse tipo de palestra que você poderia ouvir, palestra, você poderia ouvir outros vídeos que você pode ouvir só o áudio, né? Porque muitas vezes o vídeo não vai ter em si nada crítico, ok? E vai ter várias coisas assim que você pode ouvir e vão agregar uma coisa para sua vida, tá? Mas separa o que realmente está agregando uma coisa para sua vida e o que está fingindo, mas na verdade está gastando seu tempo, tá? A ideia que você vai seguir é essa mesmo, tá? Tem alguma coisa útil aqui? Eu estou aprendendo alguma coisa? Está me ajudando em alguma coisa? E você vai falar, tá, mas eu não quero trabalhar só com engenharia. Quero aprender outras coisas também. Eu me interesso por outros assuntos, beleza? Se você se interessa por outros assuntos, entenda também. Até que ponto compensa se focar naquele assunto em detrimento de outros, tá? Mas eu não vou. Claro, você vai, tá? Se você se focar em alguma coisa, você vai deixar de se focar em outra, porque você não vai ganhar tempo no dia para se focar mais em alguma coisa, não, tá? Então, muitas vezes, talvez um conhecimento básico é interessante, mas não adianta gastar dias e dias e dias para aprender um detalhezinho sobre alguma coisa específica, tá? Se você quer estudar economia, beleza, dá uma ouvida em economia básica, e depois eu vi economia básica, sai, tá? Entendeu? Você entendeu? Beleza? Não precisa mais ficar reestudando, tá? Se você quer estudar uma coisa específica, beleza, dá uma estudada e aprende e beleza, tá? E aqui entra a questão, que muitas vezes a gente consegue entender conceitos vindo de outra área, ok? Já aconteceu comigo, já aconteceu de eu pegar um conceito de filosofia, um conceito de economia, um conceito de qualquer outra coisa que não tem nada a ver com engenharia, mas conseguir aplicar ele na engenharia por uma congruência, tá? Mas daí a questão é ter um leque grande de conhecimento básico e um foco na engenharia, no caso meu foco na engenharia de estruturas. Essa que é a questão, tá? Mas, sabendo isso aqui então, você começou a estudar uma coisa, não é que você vai estudar aquilo lá o resto da vida, não. Estuda por umas semanas talvez, entendeu que lá passa para outra coisa, tá? De vez em quando dá uma revisão, mas passa para outra coisa. Não fica se focando o resto da vida, tá? O que eu estou ouvindo agora não é o que eu estava ouvindo meio ano atrás, não é o que eu estava ouvindo um ano atrás, tá? Porque eu aprendi uma coisa, eu paro de estudar aquilo lá e vou estudar outra coisa que eu vejo que eu estou precisando, beleza? Então essa que seria a questão de estudar, seria se focar em coisas que vão ser úteis e revezar elas, não ficar estudando sempre a mesma coisa, não ficar se focando tanto só numa coisa que não vai ser aplicada diariamente, beleza? Mas por enquanto isso é isso, até a próxima.